George Russell pole position para o GP do Canadá, para a corrida principal do GP do Canadá. Que olha, atualizações da Mercedes mostra que o faixa de prata, a equipe alemã simplesmente está humilhando a concorrência. Para se terem uma ideia, a diferença do Russell para o fora Mercedes mais próximo dele do Antonelli foi o Lando Norris, que vai largar em terceiro, sendo uma diferença de 161 milésimos. Fizeram. O Russell está sendo dominante nesse final de semana. Fez pole para o sprint, venceu o sprint, fez pole para a corrida principal. Tudo isso, Gabriel Bortoleto não passou do Q2, vai largar em 13º, atrás do seu companheiro de equipe. A Ferrari, as atualizações vieram aversas, né? Hamilton vai largar em 5º e o Leclerc em 8º. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera da velocidade, mais um vídeo por velocidade antimarada, peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui é garante moral, aqui todos têm isso. Bom, George Russell cravou um tempo de 1 minuto 12 segundos, 573 milésimos, foi o mais rápido dia. Uma diferença de 68 milésimos para o seu companheiro de equipe, que tem o mesmo carro, o Kimi Antonelli. E a Mercedes mostrando aí com as suas atualizações, ela é um time que simplesmente está humilhando a concorrência, né? Sem nenhum tipo de ameaça, já que foi quase 200 milésimos de diferença para o Lando Norris, que é o terceiro colocado, que tem motor na Mercedes. Até a McLaren, ela tem motores da Mercedes. Para vocês verem com um amplo, assustador domínio da Mercedes. E imagino aí que a Mercedes vai deixar realmente os dois se caírem na porrada até o momento. Eles estão numa guerra fria, né? Mais ou menos como foi o Prost e o Lauda em 1984, o austríaco ganhando do francês com uma diferença de meio ponto. Até hoje é a menor diferença entre o campeão e o vice. E depois eu esqueci de falar do Prost no vídeo na corrida curta, agora eu vou falar dele. E foi uma sessão que a Mercedes já o tempo todo mostrou que daria cartas para a corrida, que, se bem que teve determinados períodos do Q1 que a McLaren foi mais rápida com nós, né? E depois teve até um tempinho que o Hamilton foi mais rápido, mas quando ela sentou e teve volta limpa, sempre tirava os tempos e fazia o melhor tempo. Foi com o Antonelli, o Q1, e o Gabriel Bortoleto se demorando para ir à pista quando foi. Teve uma tomada, a primeira volta péssima, mas na segunda, já com o cronômetro zerado, se salvou de ficar logo no Q1. E os eliminados foram as duas Williams, as duas Aston Martin e a Cadillac. Mas foi salvo porque era sabido que a Audi não ficaria entre os times da frente, mas se imaginava que ficaria no meio do grid,
E algumas pistas não estou conseguindo se entender com esse carro. O circuito Girelef, eles não conseguiram botar nenhum momento um carro que fosse brigar pelos pontos no Splash, pelo menos no treino classificatório, se não me engano foi na Austrália, na abertura, que o Gabriel Bortoleto chegou até ir ao Q3, mas sequer pôde brigar, né, tentar fazer uma volta que botasse ele numa melhor classificação, desde quando ele subiu para a Fórmula 1, por exemplo, que o carro deu tilt, né, deu problema elétrico, ele não conseguiu reiniciar. Na China foi pior, que ele nem conseguiu nem largar. A Audi está conseguiram colocar em prática o seu melhor desenho, ainda mais se eles estão com problemas nos bastidores, né? O Jonathan Quay saiu, aí já chegou uma pessoa nova. Lidar com o temperamento complicado do Matias Binotto, inclusive o Jonathan Quay saiu por se bicar muito com o Matias Binotto. Mas a gente precisa chegar em uma união, se eles quiserem, daqui a pouco a Cadillac vai começar a aprender e chegar na frente deles, imaginaram? Bom, e no Q2, novamente, já até me surpreendeu que terminou com o Halajá liderando. Eu, poxa, a Red Bull voltou, mas foi uma sessão até tranquila, já se imaginava que o Colapinto ficaria. O Colapinto quase que ficou de fora, né? Porque foi salvo no Congo ali. Teve um momento também que o Charles Leclerc não se entendia com essa Ferrari, chegou a ficar na zona de eliminação, conseguiu fazer uma volta razoável, que ficou, né, entre os 10 que brigariam pela pole position. E a Audi, como eu falei, os dois pilotos ficando no Q2, que o Hülkenberg, ele chegou a vias se classificar contra o Q3, né, que ele terminou em 11º. O Gabriel Bortoleto não, ficou o tempo todo atrás, sequer fez uma volta que pudesse mostrar alguma reação de chegar ao Q3. E na briga pela pole, a Mercedes, vinha a McLaren, tirava tempo, vinha a Red Bull, tirava tempo, sem problema. Ia lá, fazia a pole, inclusive teve um tempo que o Hamilton chegou a estar no top 2 e a Mercedes mostrando força, fazendo essa dobradinha para o GP do Canadá. Bom, imagina uma corrida muito parecida que foi o Sprint, né? Não sei até que ponto deu para o Toleri aprender com o erro da corrida curta, que vai gerar entretenimento nessa corrida, é justamente a briga interna na Mercedes. Tranquilo, enquanto o Toto Wolff, né, permitir que os dois pilotos se matem, porque ele já viveu isso com o Hamilton e o Nico Rosberg morre. O Nico Rosberg, campeão de 2016, né, os dois juntos viveram 3 anos na equipe, com o Hamilton ganhando em 2014, 2015, e o Nico Rosberg ganhando em 2016. Ainda mais no ano de 2016, que foi um ano que o alemão ganhou o campeonato,
ganhou, 5 dias depois de tchau, Fórmula 1. O clima não estava legal entre a dupla da Mercedes. E eu imagino que, inclusive, a Ju, num dos vídeos dela, né, a Ju responde mesmo, a Ju Sessoli, ela falando justamente disso, que o Toto Wolff tem ainda na cabeça aquele clima pesado que estava a Mercedes em 2016 com a briga interna entre o Hamilton e o Nico Rosberg, que ele escolhe sempre a pior estratégia para os dois, para nenhum dos dois teria a teoria que está beneficiando um ou outro. Mas, em termos de deixar os pilotos resolverem em pista entre si, ele já tem experiência com isso. Eu não comparo com o Ron Dennis na McLaren, que eu acho que era o melhor chefe em termos disso, porque não vejo ele atiçando os dois pilotos a se brigarem, como o Ron fazia. Mas é um cara que deixa os pilotos, aí, quando percebe que os carros são muito superiores aos demais, permite. Ano passado, e retrasado, se esperava disso da McLaren pelo histórico justamente que eu citei da McLaren, no antecessor do Charles Brown, um deles, mas embora eles não colocavam publicamente piloto número 1, piloto número 2, eles evitavam que os dois se cruzassem em pista, que eles se brigassem em pista. Mas na Mercedes, inclusive teve na corrida curta a briga entre eles, o Antonelli é que deu mole. Então, é isso, galera. Até a madrugada, já que vai bater com o horário do jogo do Vasco, estarei em São Januário. E depois de todo o conteúdo do Vasco, é que eu vou ligar o Globoplay e ver a corrida e comentar essa corrida que promete ser boa no circuito chilenense, que promete ter chuva. Me imagino bandeira vermelha, batida, Safecá acionado. Vocês imaginam que vai ser loucura. Tinha sobre um que diga, né? 2020, o segundo está aí o último dela, devido a Zorra, que se tornou a corrida, acabou ganhando a corrida. Então, assim, vai ser ainda mais se realmente chover, uma corrida que pode ser poucos que consigam terminar ela. Até mais.